Olá! Hoje a gente tem um material fascinante aqui para explorar. É um rascunho de crônicas do canto, memórias de uma história que não vivi. Isso aí. É uma tentativa bem interessante de capturar a alma do Canto da Lagoa, lá em Florianópolis, sabe? Através de histórias ouvidas, ecos de memórias. Exatamente. E o legal é que eu acho é justamente essa valorização da narrativa oral, né? Das histórias que, tipo, moldam um lugar. Uhum. Não é bem um documento histórico formal, mas é o pulsar da vida local. Sabe, as figuras que acabam virando lendas, os momentos que definem a identidade do canto. É uma imersão real naquilo que a gente chama de bairros raiz. Boa. E o que seriam exatamente esses bairros raiz? Ajuda a gente a entender um pouquinho melhor esse conceito? Claro, claro. Pensa assim, os bairros raiz são aqueles que têm uma identidade histórica, cultural muito forte, né? Muitas vezes estão ligadas às origens da cidade. Certo. Onde as tradições ainda resistem, a comunidade tem aquele senso de pertencimento bem profundo, sabe? O Canto da Lagoa é um exemplo perfeito disso em Floripa. Faz todo sentido, e essa exploração das memórias do canto, ela vai servir de faísca para algo maior, né? A gente vai usar essas histórias como inspiração para um convite especial mais para o final. Exato. Mas antes, vamos mergulhar um pouco nessas memórias. Essa ideia de ouvir a lagoa, de passar anos num bar, tipo, absorvendo conversas, silêncios, é um ponto de partida muito poderoso, né? Sim, sim. Essa escuta atenta do autor revela muito a importância da tradição oral. As crônicas são, como ele descreve, contadas na beira do fogão, na roda de viola, na rede pendurada. Que bonito isso. É. São memórias que não me pertencem, mas que, de algum modo, moram em mim. Isso, para mim, encapsula a essência. A história viva que passa de boca em boca. Mas aí, pensando nisso, ao mesmo tempo que se valoriza essa tradição oral, não existe um certo risco dessas memórias que não pertencem, como ele diz, irem se transformando demais, talvez se distanciando um pouco dos fatos originais, assim, ao serem recontadas? Olha, é uma ótima questão. Sem dúvida, a memória oral é fluida, né? Ela se adapta, às vezes, é claro, ela se embeleza um pouco. Uhum. Mas o valor aqui talvez não esteja tanto na precisão factual absoluta, como a gente buscaria num livro de história, mas sim na verdade emocional e cultural que essas histórias carregam para a comunidade. Entendi. Elas funcionam quase como mitos fundadores, ajudam a explicar a identidade local. Pega o caso do João Francisco Garcês. Ah, o poeta da Vendinha. Adorei essa figura. Ele escrevia rimas no quadro negro, tipo, se a vida é barco, que seja leve, se o amor é rede, que me enrede. Isso. E o gesto dele, né, doar o terreno para a escola pedindo só para ensinarem com amor. Isso mostra muito como atos simples de pessoas comuns podem virar marcos na identidade de um lugar, né? Não precisa ser um grande evento. Exatamente. Não são só os grandes feitos históricos que constroem a história de um lugar. São esses pequenos gestos de generosidade, de expressão poética. Ou além da do Lourindo Januário da Silveira, que teria nascido numa canoa no meio da tempestade Nossa. e quase se afogado depois, essa conexão quase mística com a lagoa vira parte da identidade coletiva, reforça essa relação intrínseca do povo dali com a natureza ao redor, sabe? Sei. E a história do Vodeca? Começa com uma mercearia simples e vira um restaurante famoso por causa de um turista insistente querendo camarão. É o acaso, né? Moldando o destino do lugar. Totalmente. E hoje, mesmo com os métodos seguindo outros caminhos, a paixão pelo Havaí, por exemplo, que o texto menciona, ainda une as gerações ali. Pois é, e isso nos leva para essa questão da continuidade e da mudança, né? Figuras como Nilson, que superou aquele preconceito por ser manezinho, Ah, explica o manezinho rapidinho. claro, manezinho é como são chamados carinhosamente até os nativos de Florianópolis com raízes açorianas mais tradicionais. Certo. Então, esse Nilson superou o preconceito lá no mercado público e hoje é respeitado no canto. Ou o Cadinho, filho do seu Osni, que tem um bar que é um ponto de encontro super democrático. Reflete a mistura atual do bairro,
mas mantém a cultura viva, até na rivalidade fla-flu local que eles têm lá. Que legal! Essas histórias mostram bem essa evolução, essa resiliência da comunidade. E é aqui que a gente chega naquele convite que mencionamos lá no começo. Exato. Porque essas crônicas são um exemplo perfeito do tipo de história que se busca preservar. Histórias assim, de gente comum, de lugares que têm alma. E é justamente por isso que agora existe uma oportunidade fantástica rolando. Inspirados por essas memórias do Canto da Lagoa, fica o convite para que outras pessoas compartilhem as histórias dos seus bairros raiz em Florianópolis. Tem um concurso de crônicas acontecendo sobre isso. Que demais! Sério? E como funciona para participar? Conta pra gente. É bem simples, na verdade, e é uma chance incrível de registrar essas narrativas, né? O pessoal precisa submeter a crônica como um comentário em um dos vídeos do concurso lá no YouTube. O canal é o canal Mob9. Anotado, canal Mob9 no YouTube. Isso. E tem uns detalhes importantes. Precisa estar inscrito no canal, tem que dar like nos vídeos do concurso e também compartilhar os vídeos. São os requisitos. Entendi. E o prêmio? O que acontece com as crônicas? Aí que está o mais legal. As crônicas selecionadas vão fazer parte de um livro que vai ser publicado na Amazon até julho de 2025. Uau! Já pensou? Ter a história do seu bairro contada por você, eternizada num livro, é muito bacana. Fantástico! Nossa, essas crônicas do canto realmente nos lembram de uma coisa importante. A história pulsa fora dos documentos oficiais, né? Ela tá no bar, na lenda familiar, no nome da rua. Como diz o próprio texto, o Canto da Lagoa nunca foi um lugar, foi e é uma forma de viver. Exato. E essa forma de viver, que é cheia de memória, de identidade, ela continua se transformando. Conectar as gerações, como as crônicas mostram, ao ligar o Garcés aos descendentes como o Zumiro e o Marcelo, ou o seu Osni ao Cadinho e seus netos, é vital. Com certeza. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar, né? Quais histórias do nosso próprio entorno, onde quer que a gente esteja, estão só ali esperando para serem ouvidas, para serem contadas e, quem sabe, até publicadas? Fica a reflexão, então, e o convite super reforçado. Visitem o canal Mob9 lá no YouTube, procurem pelos vídeos do concurso, participem. Quem sabe a próxima história inspiradora a ser compartilhada não é a sua. É isso aí. Até nossa próxima análise aprofundada.